All right. Thank you very much, Monica, for these amazing teachings related to our children and our family members, but to all of us, actually, who are around children and teenagers, who needs to be careful how we behave around them so we can help them in their moral growth, right? Even on the streets, when we're on the streets, the way you behave, you can have a small child watching you and watching us, right? So let's be the example. But let's continue in our afternoon, and we're going to go for our second lecture. It's with the Yonara Rocha. And Yonara Rocha was born in Governador Valadares, in Minas Gerais, Brazil. She's a psychoanalyst and a businesswoman. In 1990, she moved to the United States, where she deepened her studies and research on magnetism for more than 20 years. Yonara is a spiritist speaker since 1999, also co-founder of Broward Spiritist Society, located in Pompano Beach in Florida, US, where works and served the community since 2011, conducting spiritual work. Yonara has dedicated her life spreading love, peace, and the importance of spiritual evolution, contributing her experience and dedication to the spiritual growth of many. Yonara today is going to talk about mediumship. We are all mediums. This lecture will be in Portuguese, so if you guys need to get your translations ready, please do it, okay? Yonara, we would like to welcome you to the stage. Thank you. Pode fazer no lanyard ou onde fica mais fácil? Como que aperta aqui? Desse lado aqui? Pode ser assim? Pode, perfeito. Para baixo você controla. Para baixo. Isso. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de começar agradecendo, obviamente, a presença de todos vocês, agradecendo a apresentação linda do coral, da música. Já faz algum tempo a gente instituiu na nossa casa a música e faz uma diferença muito grande a harmonização do ambiente, a leveza que traz no ambiente. Gostaria de agradecer aos coordenadores desse evento e, principalmente, eu gostaria de agradecer a espiritualidade que aqui está conosco, que no momento que o coral estava cantando, eu pude perceber e dizer aos coordenadores aqui que nós estamos muito bem acompanhados no dia de hoje. Muito obrigada. Somos todos médiuns. Esse foi o tema que foi me dado para me falar com vocês na tarde de hoje. Ele é uma afirmação de Allan Kardec. E ele gera uma questão, um incômodo em algumas pessoas, porque tem muita gente que diz assim, mas eu não sinto nada. Como Kardec pode afirmar que todos somos médiuns, e Kardec vai dizer que raríssimas são as pessoas que não são médiuns, e muita gente julga não sentir nada, não perceber nada. Eu tenho um grande amigo, que esse amigo é palestrante espírita, e a gente tem muita liberdade para conversar, e ele disse para mim assim, Yonara, eu acho que Kardec, ele cometeu um engano ali, porque eu vou te falar, eu sou casca grossa, eu sou espírita desde que nasci, e eu não sinto absolutamente nada, eu não sou médium. E aí, como a gente tem muita liberdade, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a conversa que eu tive com ele. Uma das primeiras coisas que a gente deve levar em consideração é uma pequena passagem de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: os espíritos
são parte da natureza. É uma força da natureza. Preste um pouquinho atenção. A gente lê e, às vezes, isso passa despercebido para a gente, né? Então, os espíritos, nós somos força da natureza, nós somos parte da natureza, né? E o que tem acontecido com a gente, se nós formos, como sociedade mesmo, como humanidade mesmo? Nós temos nos afastado da natureza, não é mesmo? Nós estamos cada vez mais ligados à tecnologia e estamos nos afastando da natureza. E tem uma coisa na natureza que a ciência observa, que é a lei da cooperação. A natureza trabalha com a cooperação. Vocês já observaram isso? Pesquisas recentes nos dizem que os ventos que sopram a poeira do Saara, do deserto de Saara, é o que nutre a floresta da Amazônia. Olha que conceito bonito. Olha que coisa linda. E nós somos parte desta natureza. Eu não sei vocês aqui, né? Talvez vocês aqui do Canadá sejam um pouquinho mais evoluídos do que nós, lá na Flórida, mas nós estamos numa pandemia do telefone celular, onde a gente está cada vez mais ligado no celular. E vamos pensar juntos, quando, se nós somos parte da natureza, e o nosso corpo, por exemplo, nosso corpo é formado dos mesmos elementos das estrelas. Então, o nosso corpo, nossa essência, tudo isso faz parte da natureza. Nós, a vida nesse planeta, para que a gente possa estar aqui hoje, a cooperação da natureza, do universo, do cosmos, para nós estarmos aqui hoje, é gigantesca. A vida de uma barata faz com que você pudesse estar aqui hoje. Então, a natureza, ela trabalha com a cooperação. Existe uma interconexão entre nós, entre o universo, aonde nós estamos aqui hoje por causa dessa cooperação. Nós estamos ligados ao Sol. Se não houvesse o Sol, em menos de 9 horas, não existiria vida. Nós estamos ligados à Lua. Não estamos? O ciclo da mulher é influenciado pela Lua. Então, nós precisamos entender, em termos de todos somos médiuns, que no momento em que nós estamos nos afastando da natureza, nós estamos nos afastando de nós mesmos. E quando nós estamos longe de nós mesmos, longe da nossa essência, a gente acaba pagando um precinho um pouquinho caro demais por essa escolha. Aí nós entramos em outra questão brilhante de Allan Kardec. Quando ele pergunta o que é Deus, todo espírita sabe essa resposta de cor.
Vou deixar você falar. Como é que é mesmo? Inteligência suprema, causa de todas as coisas. É uma resposta extremamente importante para nós espíritas. Não para decorar, e sim para a gente entender que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso quer dizer que Deus está em tudo e em todos nós. Daí a passagem de Jesus, aonde ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós temos uma inteligência suprema que está em tudo, está na natureza, está em tudo. Por exemplo, você não diz ao seu coração que ele tem que bater, você não diz ao seu fígado que ele tem que filtrar. Existe uma inteligência em tudo e em todos. E eu não estou me referindo à inteligência intelectual, porque a inteligência e o intelectual são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa que é uma pessoa intelectual, ela tem uma capacidade de memória excelente. Você fala e a pessoa tem a capacidade de guardar aquilo que ele falou. Aí, num jantar, você vai fazer muito sucesso, porque o professor falou, você leu, você guardou, você é um intelectual. Nada contra. Mas existe algo a mais. Existe uma inteligência em nós e em todos. E é essa inteligência que atua, que sabe exatamente o que tem que fazer para, em conjunto, em cooperação, gerar a vida. Essa vida que está dentro de cada um de nós. Então, quando nós sabemos que a inteligência está em tudo, vocês já perceberam, é que a gente já percebeu que o seu cachorro sabe que você vai chegar em casa antes de você chegar? Todos somos médiuns, né? Você já percebeu que até o seu cachorro sabe disso? Eu descobri há pouco tempo, eu observei e eu vi que uma lagartixa deveria ganhar o Oscar. Sério, gente. Eu tenho 2 gatinhos e uma cachorra. Um dos gatinhos trouxe de presente uma lagartixa na boca. E eu dizendo, larga, larga, né? E fomos indo e ele ia largava, a lagartixa mexia, ele pegava de novo, colocava na boca. E, de repente, ele brincando, brincando com a lagartixa, ele solta a lagartixa. E a lagartixa estava morta. Morta. Não se mexia. E ele batia com a patinha de um lado, batia com a patinha do outro, e a lagartixa morta. E aí eu falei, nossa, aí, Takura, você acabou... Ela ficou tanto tempinho, alguns minutinhos lá, morta, que ele enjoou dela, coloquei para dentro, eu peguei a pazinha, abri a porta e coloquei ela para fora. No momento que eu coloquei ela para fora, a lagartixa viveu, saiu correndo. A gente precisa observar isso para a gente perceber essa inteligência suprema, causa de todas as coisas, em tudo e em todos. Existe um passarinho, eu sou da Flórida, nós temos muitos problemas com furacões na Flórida. Existe um passarinho que
um pesquisador da Virgínia, ele queria saber aonde esse passarinho migrava no inverno. Então, ele colocou um rastreador no passarinho e descobriu que o passarinho migrava para o Brasil e voltava. Então, ele começou a pesquisar esse passarinho para entender exatamente onde ele ia. E aí ele descobriu o seguinte, que determinados anos os passarinhos saíam mais cedo. Eles iam para o Brasil mais cedo. Em outros anos, não. E aí, com anos de pesquisa, sabe o que ele percebeu? Que toda vez que tinha furacão, que ia ter furacão nos Estados Unidos, eles, mais cedo. Nós somos seres que biologicamente nós somos mais evoluídos do que os animais. Então, se os animais conseguem sentir que veio um furacão, o que está acontecendo com a gente? Com a nossa essência. Muito obrigada. Aonde é que nós estamos colocando o nosso foco? Porque nós temos capacidade. Se um animal, gente, relatos dizem que não morreram animais no tsunami. Eles sabiam. Né? Os animais sabem, os animais sentem, e nós, no processo de evolução que nós aprendemos, não quer dizer que nós esquecemos como fazer isso. Nós sabemos como fazer isso. Nós sabemos que nós somos médiums. Aí entra o segundo problema, que é o tanto de informação que nós estamos recebendo. Começou, lembrando que na época de Kardec, né, não tinha televisão, não tinha celular. E o que nós estamos fazendo com o nosso cérebro? Porque o que está acontecendo é que nós estamos recebendo tanta informação, mas tanta informação, que isso está nos causando uma agitação mental, gerando pensamentos automáticos, muitas vezes, 90% do tempo, negativos. São esses pensamentos que a gente não quer ter, mas eles acabam vindo de qualquer forma. Nós atribuímos isso aos pensamentos de obsessões de espírito, dos espíritos, que pode ser isso, mas também existe uma capacidade da mente em gerar pensamentos automáticos. E aí, quando a gente chega para praticar a mediunidade, a mente está o quê? A mil. Porque quanto mais informação você dá à mente, mais pensamentos elas geram. Por incrível que pareça, quanto mais você está no Instagram olhando a vida do outro, mais é despertado em você a competitividade. Porque você automaticamente se compara e acha que a sua vida está não muito boa. Sendo que na internet a única coisa que as pessoas fazem é colocar o melhor quando é verdade. Mas nós estamos sendo vítimas desse sistema. E aí vem aqueles pensamentos: você não é capaz, você é isso, você não consegue, você não... Pela informação que você vai recebendo diariamente sem perceber no seu inconsciente da vida das pessoas.
Então, nós somos médiuns. Eu disse para ele, falei, meu amigo, nós todos somos médiuns, mas nós não podemos nos afastar de nós mesmos, porque senão nós vamos perdendo o contato conosco mesmo e automaticamente nós vamos perder o contato com a mediunidade. A gente senta numa reunião mediúnica e eu disse isso para ele, olha, na nossa casa espírita, eu sou aquela pessoa que venho por anos fazendo. Nós temos um curso lá de 4 anos. No 4º ano, nós começamos a formação dos médiuns, nos desenvolvimentos, né, nos exercícios da mediunidade. E eu vou dizer para ele, vou ter que concordar com Allan Kardec, porque quando a pessoa se conscientiza e quando você traz a pessoa de novo para dentro, para a natureza, para o contexto universal que ela está dentro, a mediunidade é uma realidade para todos. Daí todos começam a sentir, todos começam a perceber. Mas nós precisamos fazer essa movimentação. Nós precisamos voltar ao contato com a natureza. A nossa natureza e a natureza que é aquela que sustenta a nossa vida aqui no planeta. Oh, era para baixo, desculpa. Para quem não me conhece, acho que é a Rosângela só que me conhece. Eu sou muito estudiosa do magnetismo e Kardec, antes dele ter o primeiro contato com as mesas girantes, ele era um magnetizador há mais de 30 anos. Isso aí está na Revista Espírita, tá? E uma das coisas que é super interessante sobre o magnetismo não é o passe apenas. O passe é uma das ferramentas do magnetismo. A grande coisa do magnetismo se chamava sonambulismo. Quem já ouviu falar aqui? Sonambulismo. Você me acompanha? Ah, obrigada. Então você sabe. Mas, muito obrigada. Então, mas para quem não conhece, o sonambulismo começou em Mesmer, mais pelo Psigui, depois o Barão, Allan Kardec. Vocês vão observar no livro dos médiuns, quando Allan Kardec diz o seguinte, quem escreveu essa mensagem, ele coloca assim, médium sonâmbula. Prestaram atenção nisso já? Já viram no livro dos médiuns? Está lá. Médium sonâmbulo. Já viu na classificação de médiuns, Allan Kardec falando dos médiuns sonâmbulos? Quem já pelo menos percebeu? Ok. Está lá, gente, está lá. Presta atenção porque está lá. Quando eu era criança, eu era uma dessas pessoas essas crianças que acordavam à noite e era sonâmbula. E quando eu era adolescente, minha mãe tinha que esconder a chave da minha casa, porque se eu soubesse, eu ia lá, pegava e saía e ia para a rua, dormindo. Quando eu me tornei espírita, eu casei com meu marido e me tornei espírita, eu fui logo introduzida ao livro dos Espíritos, que para mim foi maravilhoso. Aí, quando chegou na sessão
sonambulismo. Eu falei, meu Deus, agora eu vou achar a resposta de tudo, vou achar uma explicação do que acontece comigo. Quando eu peguei o capítulo, tá lá, estudem, peguem, Livro dos Espíritos, tem uma seção para sonambulismo que ninguém presta atenção. Eu fui ler, não entendi nada. Eu falei, gente, mas isso não explica o meu sonambulismo, o meu negócio de sair andando, do que ele está falando. Como eu sou uma pessoa muito observadora e curiosa por natureza, eu disse para o meu marido na época, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque ele está falando de uma coisa que ninguém conhece, que é o sonambulismo. Porque o sonambulismo que nós conhecemos é aquele fenômeno que acontece com muita gente, e no caso acontecia comigo também. Então, quando eu comecei a estudar o magnetismo, eu tive muita sorte, porque muitas poucas obras do magnetismo mesmo, dos magnetizadores mesmos, não foram traduzidas para o português, mas foram traduzidas para o inglês. Então, eu tive acesso a muitas obras em inglês antes do Espiritismo. E, para minha surpresa, eu vi que conceitos como o fluido universal não é conceito espírita, é um conceito do magnetismo, que Allan Kardec, como magnetizador, ele usou esse conceito. E o que acontecia foi o seguinte, quando o Mesmer descobriu os primeiros, quando ele estava desenvolvendo a técnica do magnetismo, que é considerado como passe que a gente usa na casa espírita hoje, quando ele começou a desenvolver a ciência por detrás da movimentação das mãos, por que às vezes tinha que ser de perto, por que às vezes tinha que ser de longe, qual era a lógica do movimento transversal que a gente faz hoje, qual é a lógica do longitudinal, isso tudo foi nomenclatura construída por Mesmer, anos antes de Allan Kardec. E o que Mesmer começou a perceber foi que se ele aplicasse passe longitudinal devagar, perto e de perto, as pessoas entravam em o que ele chamou de crise, uma crise. Mesmer não esclareceu isso muito bem. Mas quando um dos seus discípulos, que era o Pissiguí, que Mesmer, ele não escreveu muita coisa. Aí está o problema e a confusão toda. Ele escrevia panfletos apenas. Mas os seus discípulos, como, por exemplo, Pissiguí, já escreveu. E aí o que o Pissiguí foi pesquisando, lembre-se que ele era discípulo de Mesmer, tá? E aí ele foi explicando que crise é essa que Mesmer se falava. Que crise é essa? E depois as pessoas se curavam. O que estava acontecendo? E aí ele explica em suas obras que era o fenômeno do sonambulismo. Você vai aplicando o passe na pessoa devagar, durante um período de 15 a 20 minutos, a pessoa entra num processo chamado sono magnético. Não é o sono que a gente tem normal, é chamado sono magnético. E daí, Pissiguí, na época, ele atendia um jovem. E esse jovem, ele tinha dificuldades, tanto motoras, como dificuldades na fala. Ele era uma pessoa que tinha dificuldades. E o Pissiguí, ele queria ajudar. Então, ele começou a aplicar passe nessa pessoa. Acabou que essa pessoa
se tornou um sonâmbulo. E olha que impressionante. A pessoa, quando está num estado de um sono magnético e ela tem uma lucidez sonambúlica, que Kardec fala sobre isso, ela dorme, mas não dorme. E o que o magnetizador pergunta é: você está acordado? Ela fala assim: não, eu durmo. E aí, fenômenos mediúnicos acontecem nesse momento, porque a pessoa vê objetos à distância. Eles faziam tantos testes, por exemplo, um deles, eles pegavam uma venda, tapavam o olho do sonâmbulo, e aí o sonâmbulo lia páginas e páginas de um livro. Sabe aonde? Pelo umbigo. Uhum. O livro era colocado no umbigo, os olhos tapados e os sonâmbulos liam páginas e páginas. Outro fenômeno é eles perdiam a sensibilidade. Podiam colocar agulha que não sentia absolutamente nada. E com a evolução do sonambulismo, eles perceberam uma coisa fantástica. Eles perceberam que o sonâmbulo conseguia ver a doença no seu próprio corpo. Daí ele dizia assim: ó, o problema está no fígado. Ele via o corpo como se o corpo fosse transparente. E daí, na evolução do processo do sonambulismo, o que os magnetizadores fizeram? Eles começaram, então, porque nem todo mundo, lembra, nem todo mundo tem essa capacidade que é colocada como anímica, ou seja, uma faculdade da alma, que nem todo mundo tem uma lucidez sonambúlica. E o mais interessante de todo esse fenômeno era o seguinte: quando a pessoa era despertada, ela não lembra de absolutamente nada. Nada. Ela não lembra do que ela falou, ela não lembra com quem ela conversou, do que ele viu, absolutamente nada. E os sonâmbulos diziam para os magnetizadores coisas do tipo: olha, daqui a 4 semanas eu vou estar curado. No dia tal, isso vai acontecer. Daí eles começaram, então, a fazer o seguinte: se eu magnetizava um paciente e esse paciente não tinha uma lucidez sonambúlica, eu colocava esse paciente em contato com a sonâmbula, e aí a sonâmbula conseguia diagnosticar o problema para o magnetizador, porque a sonâmbula conseguia ver o corpo como se o corpo fosse transparente. Quando Allan Kardec entrou em contato com o Espiritismo, Allan Kardec presenciava isso todos os dias da sua vida. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde os espíritos respondem. A pergunta é a seguinte: pode alguém salvar a vida para alguém que com certeza morreria? E os espíritos respondem assim: sim. O magnetismo, você tem prova disso durante toda a sua vida, ou seja, Allan Kardec era magnetizador. Allan Kardec, quando ele conheceu, quando ele foi introduzido à mediunidade, ele tinha uma história onde ele já presenciava fenômenos sonambúlicos, mas ele acreditava que era um fenômeno da alma, um fenômeno anímico.
Mas ele via os médiuns, os sonâmbulos, prevendo o futuro. Tanto é que tem uma conversa histórica com o Fortier, que ele diz o seguinte: o Fortier pergunta, mostra para ele, convida Allan Kardec para ir ver as mesas girantes pela primeira vez. Aí ele diz assim, tem esse diálogo na história do Espiritismo. Quando o Fortier convida e fala das mesas girantes, a primeira coisa que Allan Kardec faz é o seguinte: não seria isso magnetismo? Aí o Fortier responde assim: não, porque as mesas respondem às perguntas com inteligência. Ou seja, não poderia ser um fenômeno do magnetismo. Então, o magnetismo que muita gente acha que existe, é apenas o passe, mas o magnetismo traz a mediunidade sonambúlica. E é por isso que Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele diz, ele dá a seguinte sugestão: no desenvolvimento da psicografia, aplique passes no ombro. Olha, ele usando o magnetismo para induzir a mediunidade também, para facilitar o processo da mediunidade. Então, Allan Kardec, quando ele nos traz a maravilha, o tesouro que ele nos trouxe, ele nos trouxe porque há 30 anos ele já convivia com vários fenômenos que ele próprio não conseguia explicar. E com a luz do Espiritismo ficou muito mais fácil. Então eu convido a todos vocês que agora voltem lá ao Livro dos Espíritos, com essa informação que eu te dei de 15 minutos e volte a ler o capítulo. E você vai entender. Aí na Revista Espírita, ele vai falar sobre um caso de um rapaz que era sonâmbulo, porque Allan Kardec ali vai fazer, ele vai distinguir a mediunidade do sonambulismo. Ele vai dizer, a mediunidade é a ponte, é a ferramenta entre os dois mundos, mas a pessoa traz uma capacidade anímica, uma possibilidade anímica de fazer coisas que são completamente possíveis quando nós conseguimos transcender a nós mesmos. Aí ele dá o exemplo perfeito para qualquer estudioso, para qualquer observador. Ele vai dizer que o sonâmbulo tal, durante o transe sonambúlico, ele receitava o remédio para o paciente. Então ele dizia, esse aqui vai para tomar tal, em transe sonambúlico. Só que um dia ele disse assim, numa das sessões ele disse assim, hoje eu não posso receitar nenhum remédio, porque o médico que me assiste, que dita o remédio para mim, não está presente hoje. Aí você vê a separação entre o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica que Allan Kardec menciona no Livro dos Médiuns. É por isso que ele chamou de mediunidade sonambúlica. Porque existe aquele médium que entra em transe e daí ele consegue trazer uma informação dos espíritos.
grande parte do Livro dos Espíritos, grande parte do Livro dos Médiuns foram escritos por médiuns sonambúlicos. E é uma pena nós, como espírita que somos, termos perdido isso, porque é uma das mediunidades que foi muito usada por Allan Kardec. E eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que nós pesquisando, estudando, voltando às origens, nós conseguiremos talvez resgatar um pouco desse tipo de mediunidade. Tá bom? Opa, peraí. Eu estou fazendo confusão. Estou fazendo. Eu acho. Pode passar para mim, por favor? Então, explorando a conexão universal através da mediunidade. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós vivemos a nossa vida de acordo com a nossa percepção. Se a nossa percepção está muito fechada, está muito aqui, ó, a nossa vida é exatamente aquilo que a gente percebe. E quando nós ampliamos a nossa percepção, nós ampliamos essa conexão universal que nós temos. Rubens Albens conta uma história muito interessante. É uma narrativa onde ele diz da história de uma águia e uma galinha. Vocês conhecem? Não? Então vale a pena contar para vocês conhecerem. Uma águia, alguém encontrou um ovo de uma águia perdido e colocou para a galinha, ali no meio, junto dela. E aí a galinha chocou o ovo da águia como se fosse dela e, né, quebrou o ovo. E aí a águia vivia como a galinha. E ela ciscava e não voava, e ela vivia ali como uma galinha, porque ela acreditava ser uma galinha. Até que um dia uma águia voando alto observou ela, aquela águia ali vivendo igual a galinha. Aí ela vem e fala assim: olha, você não é galinha, você é águia. E ela falava: não, eu sou galinha. Eu sou galinha. E daí a águia falou assim: olha, vem aqui que eu vou te mostrar. Pegou um lago, viu, refletiu a imagem da águia, chegou e falou: olha quem você é. Aí ela se tomou conta. Uau, eu sou uma águia. Sim, você pode voar e alto, por horas. Foi então que ela deslanchou. Nós somos mais ou menos isso. Rubens Alves ele conta essa história para que isso toque o nosso coração. Nós não somos galinhas. Mas se a nossa percepção estiver tanta assim, num mundo tão restrito como a matéria, o nosso trabalho como águia que somos é transcender a matéria. E nós temos prova disso o tempo inteiro. Nós, como seres humanos que somos, nós temos uma força dentro de nós, essa força chamada força da curiosidade, que é maravilhosa. A curiosidade pode nos levar a caminhos maravilhosos de descoberta, de alta descoberta. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essa capacidade maravilhosa, essa curiosidade, algo que nós temos dentro de nós, e a gente põe na curiosidade da vida do outro. Ou então coloca a curiosidade como artistas. Tem gente que cega tudo que o artista faz.
me dá uma curiosidade para saber o que esses artistas de Hollywood, como é a vida deles, né? E a gente fica fixado nisso, ao invés de usar essa curiosidade para dentro de nós mesmos, para a gente conseguir observar a vida que existe dentro de cada um de nós, nós estamos usando a força da curiosidade para saber o que a nossa amiga de infância está almoçando, se ela está indo na academia todo dia, no Instagram. Né? Isso tudo são energias que nós estamos colocando para fora. Como coordenadora, como pessoa que treina médiums, eu costumava dizer para o médium assim, concentra. Você sabia que muita gente nem sabe o que é concentrar? A pessoa fala assim, concentra, a pessoa olha a testa assim, ó, pensamento a mil. Pensamento a mil. Aí eu digo para eles assim, ok, vamos dar um sinônimo, vamos trocar. Quando eu disser concentra, eu estou dizendo observa. Observa a você mesmo. Porque se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer, é pensar e observar ao mesmo tempo. Ok? Se você está pensando, você não está observando, mas você está observando, a sua mente não pensa. Se eu pedir para você observar a minha mão, vocês vão observar, vocês vão o quê? Observar, colocar a sua atenção. É o que a música dizia aqui cantada, né? É o viver o agora. Por que está tão famoso viver o agora? Porque nós estamos vivendo um mundo completamente mental, longe do que há de mais bonito da nossa essência, de algo que está dentro de cada um de nós. Então, deixa eu ver aqui. Ok. A mediunidade como faculdade humana, grande contribuição de Allan Kardec. As manifestações da mediunidade podem ser tanto percebidas ou elas podem ser comunicadas através de uma comunicação. E ela conhecer a mediunidade promove o crescimento, promove, isso é, ou seja, o quê? Incentiva. Mas se você não fizer essa mudança para dentro, essa mudança interior, esse olhar interior, então ela não serve. Ela serve para promover algo em você, para que você, conhecendo que existe essa possibilidade, você faça uma movimentação interior para perceber o universo que existe dentro de você. Nós vamos agora aos conceitos de mediunidade segundo Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi muito sensato quando ele nos trouxe vários tipos de mediunidade. Mas quando você observa isso, a gente precisa trazer para um olhar assim mais único, sabe? Que todos nós somos únicos e que não existe ninguém como a gente. Isso está muito bem estabelecido aqui, ó. A gente acha tão bonita essa teoria. Nós somos únicos. Não existe ninguém como a gente, mas ao mesmo tempo nós estamos querendo colocar as pessoas todas dentro de um próprio contexto. Por mais que a gente ache bonito o contexto, a gente quer que as pessoas agem como a gente age. Que as pessoas façam as coisas de acordo com o que a gente faz. Então, por mais que a diversidade exista, e ela é linda, nós estamos numa natureza onde todo mundo quer ser leão. Ninguém quer ser a formiga, o coelho, o bicho preguiça. Todo mundo quer ser o leão.
E isso há um prejuízo. Por isso que Allan Kardec tentou descrever de todas as formas as diferentes tipos de mediunidade, porque você vai ter uma mediunidade muito específica e única e sua. Daí ele explicou: olha, tem gente que tem a capacidade de ter visão, tem gente que escuta. Tem gente que é mediunidade física, que é capaz de mover as coisas. Tem gente que tem a capacidade da materialização. Tem gente que tem a capacidade da psicografia, e mesmo assim ele dividiu a psicografia em três. A psicografia intuitiva, a psicografia semimecânica, a psicografia mecânica. Ele dizendo, existe um universo da mediunidade para ser descoberto, mas nós precisamos descobrir como seres únicos que somos. Qual que é a mediunidade? Qual que é que se você desenvolve, ela é única, ela é sua. Ao invés de querer apenas classificar, né, e tirar as pessoas, não dar uma flexibilidade ao médium para ele exercer a mediunidade. Porque vamos ser sinceros conosco mesmos, né? No espiritismo, na doutrina espírita, nos centros espíritas, o que mais se usa é psicofonia e psicografia, mas existe um universo de mediunidades para serem exploradas. No nosso desenvolvimento, a gente passa por cada uma delas. A gente faz pictografia, quem não sabe desenhar, vai lá e tenta, desenha. Né? A gente passa pela mediunidade sonambúlica, a gente treina a vidência, a audiência, faz exercícios, né? Porque nós precisamos reconhecer a diversidade dentro da mediunidade. Isso precisa abrir os nossos horizontes. Como casa espírita, como espírita que somos. Nós damos lá na nossa casa um curso de psicografia. A cada 2 anos, o curso específico para psicografia. E dentro desse curso de psicografia, a gente faz a trajetória de Allan Kardec. Na teoria, a gente explica o que Allan Kardec fez e como ele chegou até a psicografia. Então, a gente explica sobre as mesas girantes e a gente replica o fenômeno das mesas girantes no curso de psicografia. Vocês acham que as mesas não giram mais? Elas giram. Por que é importante? São médios de efeitos físicos. Nem todo mundo tem. Mas dentro dos cursos que a gente está oferecendo, sempre tem nos cursos, pelo menos uns 10 que tem. E aí a gente toca uma música clássica e as mesas dançam, ficam de pé. Eu tenho vídeos. Ficam de um pé só. Andam, respondem. É importante. A gente não faz, claro, não brinca, não senta ali uma vez por semana para ver as mesas girantes. Não, mas dentro do nosso curso de psicografia, nós separamos uma noite para fazer isso. Para fazer uma conexão com Allan Kardec, com tudo que ele passou. E aí depois a gente passa, sabe para quê? Para as pranchetinhas. A gente fez na nossa casa pranchetinha. O médium coloca o dedinho, tem uma caneta, e a caneta vai escrevendo. Gente, uma lentidão. Para você escrever uma palavra,
para a gente entender, não só através da teoria, mas da prática, o que hoje nos é dado de mão beijada, que é todas as pesquisas, todos os estudos que Allan Kardec trouxe para a vida de cada um de nós e para o Espiritismo, essa contribuição que ele trouxe, que é fantástica. E como ele começou. Então, a mediunidade é essa beleza que nós vimos. Nós estamos vendo, vimos por Allan Kardec e estamos acompanhando até hoje. Então, tudo que nós falamos, outra contribuição fantástica de Allan Kardec, faculdade humana natural, isso não tem em outra filosofia. Eu acompanho o espiritualismo nos Estados Unidos de perto. O que Allan Kardec nos trouxe é tesouro quando ele fala que o espírito não passa de um espírito. E que nós precisamos avaliar a qualidade da comunicação que esse espírito está dando. Em outras filosofias, principalmente no espiritualismo, não existe esse questionamento. Como uma pessoa é médium, ela é dada como santa. E Allan Kardec já vai nos avisar, não é assim. Não tem nada a ver, a pessoa que é médium, não necessariamente ela é santa, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver com as qualidades morais, não tem nada a ver com nenhum tipo de coisa ou da raça ou social. A mediunidade é algo orgânico que algumas pessoas têm mais ostensivas do que as outras. Mas isso não coloca a pessoa em patamar de santo. Ou um patamar moral mais evolutivo, mais evoluído. Eu vou terminar aqui, que eu só tenho 4 minutos, me disseram ali. Rapidamente, pesquisa científica na mediunidade. Nós vimos um estudo da USP, junto com a Faculdade de Juiz de Fora e uma do Rio Grande do Sul, tentando mostrar as variações genéticas em médiums. Eles fizeram uma pesquisa com 60 médiums, tá? E esses médiums, o que eles queriam, que é fantástico, era ver se eles conseguiam reconhecer qual é o gene, né, que está conectado à mediunidade. Eles viram 33 variações de genes nos médiums, mas eles disseram que o estudo ainda não está concluído, que mais pesquisas devem ser feitas, né? Mas foi um grande passo para nós, mas eles não conseguiram determinar que aqueles genes em específico estão ligados à mediunidade. Genes ligados à glândula pineal, genes ligados ao sistema imunológico, mas não conseguiram realmente provar isso. Hoje nós vemos também os padrões de atividade cerebral dentro da psicografia, você consegue ver um médium e ver a mudança da consciência da movimentação cerebral. Essa neurociência está nos presenteando aí para a confirmação da mediunidade. Estou correndo, desculpa, gente. Aí agora nós vamos para a mediunidade de cura, que é uma mediunidade extremamente importante para o movimento espírita, porque a mediunidade de cura, pouco explorado, existe uma aqui, outra ali, porque a mediunidade de cura, ela trabalha, ela funciona muito bem onde a ciência não funciona, é incrível. Pessoas com dores há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, e aí vai em uma cirurgia espiritual e, de repente, aquela dor, ela vai embora.
é uma parte da ciência espírita que é extremamente importante para nós. Quem aqui que já passou por uma cirurgia espiritual? Quem aqui que já viu os resultados de uma experiência dessa com a mediunidade de cura, sabe o que eu estou falando. E é uma mediunidade que ela requer uma integração muito grande. A mediunidade, esse tipo de mediunidade, Allan Kardec vai dizer que ela é mais rara, né? Aliás, ele vai dizer que ela é bem rara, mas é necessário a gente compreender que a mediunidade de cura, segundo Allan Kardec, é a capacidade que o médium tem, tá? De transmitir os fluidos do mundo dos espíritos. Tá? Então, quando a gente vai numa sessão de mediunidade de cura, e às vezes a gente vê um médico incorporado, com sotaque alemão, né, que é muito comum, o Dr. Fritz no movimento espírita, né, mas segundo Allan Kardec vai nos dizer que não é em si a incorporação, mas a capacidade do médium de transmitir os fluidos do mundo espiritual, os fluidos dos espíritos. Aí eles perguntam para Allan Kardec, essa pergunta está na Revista Espírita, mas por que nem todo mundo é curado, né? E Allan Kardec dá uma resposta maravilhosa. Ele vai dizer que o médium ele serve como um vaso limpo para onde a energia dos espíritos precisa passar pela sua mão. E se por algum motivo essa energia esse vaso não estiver limpo, acaba afetando os fluidos que passam para aquela pessoa. Esse é o que Allan Kardec nos dá aí e nos fala. E para encerrar, nós vamos encerrar com Jesus, né? Será que Jesus era médium, né? E quando a gente fala em mediunidade, nós precisamos lembrar da natureza, nós precisamos lembrar da cooperação, nós precisamos lembrar do que por que existe a mediunidade, porque a natureza é feita de cooperação, então o mundo espiritual e o mundo material precisam se cooperar. Essa é a natureza da vida, precisa haver cooperação. Então, é muito discutido se Jesus era médium de cura, se não é, se foi médico e espírito. Para mim, não é importante discutir isso, até porque, como a natureza trabalha em cooperação, em conjunto, se Jesus já tinha os fluidos completamente puros, ou se ele usou o fluido de uma planta, ou se ele captou o fluido de um outro espírito, ou de que não importa. O que importa é que Jesus foi um revolucionário. O que importa foi uma coisa que ele disse que é extremamente importante para todos nós. Sabe o que é? Ele diz: sabe isso tudo que eu fiz? Você pode fazer isso e muito mais. Jesus não veio para nos limitar. Jesus veio para dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. Vocês podem fazer muito, muito. Vocês podem cooperar muito uns com os outros. Mas para fazer essa cooperação, nós precisamos parar de competir. Nós precisamos entender a natureza do universo. E nós precisamos nos preparar, porque a gente pode, sim. Em inglês ele fala, yes, we can. Muito obrigada pela atenção de vocês.